Fala galera, hoje nós vamos falar de 8 competências importantes para a sua carreira como gerente de projetos e ao final do vídeo uma dica super importante. A primeira competência que nós precisamos desenvolver enquanto gerente de projetos é a liderança. Por quê? Não é necessariamente um fato falar que gerentes de projetos são líderes. A liderança envolve competências comportamentais, envolve o gerente saber lidar com pessoas, saber gerenciar conflitos, saber gerenciar emoções, saber desenvolver pessoas. Não necessariamente um gerente de projeto é um líder, mas é importante que ele desenvolva características de líder. E uma coisa que também a gente precisa falar é que ninguém nasce líder. Por que isso é uma verdade? A principal característica da liderança é a comunicação e ninguém nasce sabendo falar. A comunicação ela é desenvolvida. É claro que determinadas pessoas têm aptidões, algumas predisposições que os facilitam a ter a liderança como uma competência. Mas é importante nós desenvolvermos a liderança. E uma coisa importante no contexto de projeto é o gerente não tem que ficar necessariamente preocupado em fazer com que o projeto trabalhe em prol de escopo, qualidade, custo, risco e as outras áreas do gerenciamento. É importante que o gerente ele desenvolva pessoas. É importante que o gerente ele evite fazer aquela microgerência. O que significa isso? É ficar atuando naquelas rotinas diárias, ficando cobrando a equipe. Empodere a equipe, delegue atividades à equipe, faça a equipe fazer parte do projeto, sentir segurança e responsabilidade. A liderança é uma competência fundamental para os dias de hoje. A segunda competência que eu te sugiro para você desenvolver está muito atrelada à liderança, que é a comunicação. Há estudos que apontam que os gerentes de projetos comunicam 80%, 90% do tempo. Mas, embora a gente não saiba da veracidade dessas informações, o que é importante é desenvolver a nossa capacidade de comunicar, porque uma comunicação falha compromete muito a execução de um projeto. Uma coisa que eu sugiro para os alunos é faça um curso de oratória, porque o curso de oratória vai te permitir qualificar a sua comunicação, você gesticular melhor, você melhorar a sua dicção, a entonação da voz, e isso vai repercutir diariamente no melhor repasse de conhecimento, um melhor repasse de informações para a sua equipe, para o seu cliente, para os seus fornecedores. Então, a comunicação também é uma competência fundamental para o dia a dia do gerente de projetos. Terceira competência que nós precisamos desenvolver é criar um ambiente que promova o aprendizado. As pessoas que você vai formar para a sua equipe ou você vai contratar, é importante que ela saia do projeto melhor do que entrou. E isso envolve criar um ambiente propício para o aprendizado. Uma coisa que eu oriento os colegas a fazer é o seguinte: o que acontece naturalmente no dia a dia do projeto? Uma pessoa ela tem uma predisposição para fazer determinadas atividades que ao seu olhar são mais fáceis. E o gerente de projetos ele deve evitar se escorar nisso. O que eu sugiro? Pegue algumas atividades do projeto, atividades que às vezes a sua equipe tem, alguns membros da equipe têm dificuldade de executar e coloque eles para fazer essas atividades. Quando a gente se depara com um ambiente um pouco inóspito, um ambiente um pouco difícil, naturalmente a gente vai tendo a necessidade de desenvolver. E o gerente de projetos ele pode fazer isso quando ele está elaborando um cronograma. Ele vai ter ali as equipes, os recursos disponíveis. Pega algumas atividades, disponibiliza algumas atividades que às vezes a equipe não tem muita competência técnica para fazer. Isso vai permitir, vai criar um ambiente fértil para o aprendizado. A quarta competência que é importante é a gestão das negociações. No ambiente de projeto você vai se relacionar com clientes, fornecedores, patrocinadores, partes interessadas como um todo e a sua própria equipe. Então você precisa desenvolver a arte de gerar uma relação ganha-ganha a cada momento de conflito ou a cada momento que há necessidade de relacionar com essas pessoas em troca de algum tipo de recurso ou benefício. Gerenciar negociações é algo importantíssimo, porque se você não trabalhar em cima de uma relação onde todos se beneficiam,
é bem provável que você vai culminar num ambiente frágil, um ambiente desestruturado dentro de projetos. A quinta competência, que é também importante para a nossa gestão, a nossa função de gerente de projetos, qual que é? Gerenciar riscos. Risco, à luz do PMBOK, o principal guia de conhecimento do gerenciamento de projetos, é qualquer evento, positivo ou negativo, que pode impactar as atividades, o projeto como um todo. O que eu te sugiro para você trabalhar a gestão de riscos de maneira mais contínua e diária? Cada decisão a tomar e a cada ação a executar, faça um brainstorm com a equipe para poder mapear quais são os impactos positivos e negativos que podem resultar dessa decisão ou dessa ação. Isso vai facilitar a equipe ter um olhar mais amplo, mais sistêmico em relação a coisas que às vezes a gente não para pensar das decisões, dos impactos das nossas ações. Então, gerenciar riscos é importantíssimo, porque fazendo isso você vai ter um ambiente de projetos mais controlado e que evite falhas. A gestão de mudanças é outra competência importante para a nossa carreira. Por quê? O ambiente pelo qual os projetos estão inseridos, às vezes é um ambiente ágil, um ambiente de dinamicidade, um ambiente que às vezes é necessária a flexibilidade para alterar escopo, prazo, risco, custo e outras áreas de conhecimento. Nós precisamos saber gerenciar mudanças, não somente para adaptar melhor o projeto às circunstâncias que ele vivencia, mas também gerar um ambiente onde as mudanças são bem recebidas no ambiente de projetos. Em alguns contextos, mudanças representam falha no planejamento. Em outros contextos, mudanças representam aprendizado. O que importa para a gente é estar apto a modificar o projeto, gerenciar a equipe de forma a se adaptar aos contextos que o projeto está inserido. A sétima competência que eu queria deixar para você também desenvolver, é gestão por processos. Em várias empresas, cada empresa tem seu rito de gerenciamento de projetos, ditado às vezes pelo escritório de gerenciamento de projetos que ela desenvolve. Então, quando a gente está falando de gestão por processo, a gente está falando de rotinas, a gente está falando de documentações que precisam ser geradas no contexto de projeto. E nós, gerentes, precisamos ter um controle disso, para saber o momento certo de se criar documentos, dentro do padrão correto, dentro do momento correto. Então, se a gente não tem uma visão processual das rotinas de trabalho que o projeto também precisa obedecer, nós vamos culminar em atrasos, vamos culminar em falhas dentro do próprio projeto da empresa que ele está inserido. E para fechar, a oitava competência que também é importante é o quê? A qualificação profissional. Eu digo para os colegas, alunos, profissionais que eu relaciono, que 5 elementos importantes para a qualificação: conhecimento, habilidade, atitude, valores e experiência. A sua carreira precisa estar pautada em cima desses 5 elementos. Por quê? Hoje as empresas estão demandando cada vez mais profissionais qualificados. E as empresas não estão buscando apenas os profissionais que têm um determinado conhecimento. É necessário comprovar esse conhecimento. E uma das melhores formas de comprovar conhecimento no contexto de gerenciamento de projetos é tendo uma certificação PMP ou uma certificação CAPM do PMI. E eu queria exatamente compartilhar contigo um voucher de desconto que vai nesse vídeo para você se inscrever na 3ª turma preparatória que eu estou conduzindo com o Conselho Regional de Administração do Distrito Federal. Tem sido um curso dinâmico, imersivo, um curso que tem gerado um aprendizado intenso dentro do principal guia de conhecimento que é o PMBOK. E não somente isso, nós temos um acompanhamento voltado para o desenvolvimento de competências. A ideia é fazer com que você, gerente de projetos, ou você, candidato a gerente de projetos, saia do curso de fato instrumentalizado. Então, qualificar-se é fundamental para o contexto empresarial. E no contexto de gerenciamento de projetos, está baseado em experiência em projetos, em valores como ética, honestidade, justiça, em conhecimentos de diversas áreas de negócio, por exemplo, e habilidades pessoais, habilidades fazer com que as pessoas façam aquilo que deve ser feito.
Então, qualificação também é um momento importante. Não deixe de se qualificar, de certificar e fazer com que sua carreira de gerenciamento de projetos rume voos cada vez mais altos. Um abraço.